Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E céu. Ei, coral. Graça e paz a todos, estamos aqui para Prazer esse com trabalho que é do nosso canal Cristo é o Caminho, onde nós estamos realizando aí nossos estudos. E hoje nós temos aqui mais um estudo para a gente estar fazendo. Nós temos aqui tá recheado, de pessoas cheias da palavra de Deus e vai estar nos ensinando hoje, tá? Nós pedimos para você, você que pode, dê o seu like. A gente tem percebido isso aí, as pessoas assistem muitas visualizações, mas não tem like. Faça isso daí, se inscreva no canal, para nos ajudar. Nós temos aí alguns projetos aí de ação sociais, a gente depende disso daí. Então seja conosco, que nos abençoa desse jeito. Leandro? Tô me sentindo importante aqui, só tem pastor de primeira aqui, E pra quem não conhece, que eu duvido alguém não conhecer aí, mas pra quem não conhece, tá aqui minha mãezinha, a pastora Vitória. Coisa linda, isso aqui é bênção de Deus. Aqui é geradora de igrejas, de almas para Deus. Ela iniciou o ministério do nosso pastor Marcos. Ela foi peça fundamental também no meu início. É maravilha de Deus. Missionária? Fala conosco aí, missionário. Fala que eu te escuto, Nora. Eis-me aqui, Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. A Amém. igreja também, viu? Não é só para a igreja, né? Onde tiver um dos meus, ali eu estarei. Onde 2 ou 3 estiver, ali eu estarei. Assim disse Jesus. Aqui tem 4. Tem 4. 4? Porque ele não sabe o quarto da palavra. O homem da fornalha. É o Paulo, o homem da fornalha. Não, tem 5. Olha o Tony lá Olha também. lá. Jesus está aqui. E nós vamos hoje tratar de um assunto, irmãos. A gente sempre zela por essa coisa de ser cristocêntrico. A gente admirar alguém, isso não é problema nenhum, A gente admirar as pessoas. Tem muitas pessoas que a gente sabe que é muito usado por Deus, a gente admira. Mas, porém, nós somos cristocêntricos. Então, eu não tenho que imitar as pessoas pelo que ela é, mas imitar a Cristo. Porque Ele é o caminho, que é o nosso tema, Cristo é o caminho. Não é não, pastora Vitória? Para quem não sabe, pastora Vitória, minha mãe. Meu filhão, e ali tem um filhão. É minha também. Nossa. Faz 58 anos que ela é minha mãe, né? Olha lá. Aí tu deixa de cantar. Ganhou. Eu E aqui tá minha mãe, como o Leandro. Fala o número. tô Fala o número. O número? 10. Ganhei. 11. A pastora Vitória é uma pessoa que vem de ministério evangelístico, como o Leandro falou, é uma missionária, não é de direito, mas de fato. E ela trabalhou muito, se a gente for contar aqui vários milagres que aconteceu, vários milagres que ela fez. Deus me usou para fazer. Isso. E assim, tem uma história grande para falar, Vamos ver o que dá pra gente falar hoje. Hoje nós vamos estar no tema aí que é ser imitador de Cristo. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu
de Cristo sou. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e tendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todos os varões, de todos nós. A cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Jesus Cristo. Lê o 3 de novo aqui, mas... Mas quem? Mas quero... Quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão? E o varão é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Então nós, muitas vezes, precisamos um do outro. Aliás, a maior parte. Porque Jesus, ele veio aqui ao mundo, ele sendo Deus. Ele não chegou aqui como eu sou Deus, eu vou sentar aqui, eu vou comer primeiro, eu quero ser bem servido, eu quero que você me escuta, eu quero que você... Não, ele chegou com toda a humildade. O princípio da sabedoria de um homem, de uma mulher, é a sabedoria. Isso. Tanto que em Tiago 1, 4 e 5, Deus fala para nós, não tem sabedoria? Peça que eu te dou. Mas eu tenho sabedoria, eu estudei, eu sou isso, aquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu sou pastora. Será? Jesus veio aqui falando assim? Não. E ele é Deus. E quando alguém chamou ele de bom, ele disse, bom? Ninguém é bom. Porque ele estava aqui no mundo como eu e você. Só com a diferença. Qual é a diferença que Jesus tinha? Porque ele primeiro, ele falava com Deus. Ele primeiro, ele percebia. Ele se fez humilde. Ele, quando aquele jovem falou, eu posso te seguir? Eu quero seguir você. Você quer me seguir? Pode seguir. Só que o filho do homem não tem nem onde inclinar a cabeça. Tem que deixar tudo para me seguir. Jesus teve tudo, tinha tudo, ele era Deus, ele é Deus. Agora, só que aqui na terra, ele se fez homem, se fez a mulher, mas Deus era a cabeça dele. Então nós temos que deixar Deus ser a nossa cabeça. Eu vou contar algo para você. Quando eu estava em Porto Seguro, em 2019, eu estava andando no meio da rua e uma voz falou no meu ouvido, lá na avenida, assim, numa parte perto do mar, assim, um lugar bem movimentado, onde fica as barraquinhas, tudo lá. Veio aquela voz no meu ouvido bem forte. Cuida de você. Eu levei um susto. Uma voz forte, cuida de você. Você cuida muito dos outros e esquece de você. Mas eu pensava que era cuidar, eu achei assim, eu até pensei, né? Cuidar sim, cuidar da minha saúde, cuidar das roupas, cuidar das coisas, dos bens. Não era isso. Da manicure, fazer O cabelo, a roupa, né? Cuida de você. É. Comprou o Louis Vuitton. Aí ele mostrou pra mim. Aí eu parei, igreja, eu parei. Aí ele mostrou pra mim, tá vendo essa cruz? E eu vi a cruz, uma cruz enorme. A madeira da cruz era essa madeira aqui, desse violão. E ele disse, você vai passar por essa cruz. E eu tô lá na frente. Aí eu parei e fui embora. Vim pra casa, pra Osasco. Depois, em 2020, eu fui para Itajaí. Quando eu chego em Itajaí, eu não sabia o que estava acontecendo. Fui no ponto do ônibus, pegar um ônibus para ir no shopping comprar, porque eu achava que eu tinha esquecido o pente do meu cabelo. E eu não tinha esquecido. Aí eu tô lá no ponto do ônibus, veio uma senhora e falou, você tá esperando o ônibus? Eu tô, não tem ônibus. Eu falei, não tem ônibus? Não, tá tudo fechado. E tudo fechado. Quer dizer, eu estava lá no hotel, nem imaginava o que estava acontecendo.
Era a pandemia entrando. Como é que chama de pandemia? 19? Como que é? A pandemia. Covid-19. A Covid-19. Falei, o que é isso? É uma doença que entrou agora. Fechou todo Itajaí. Falei, meu Deus. Eu me achava que eu sabia tudo. A partir de ali, igreja, começou eu ter que cuidar. Falando com a igreja e com quem não é Com igreja. nós aqui. Nós somos a igreja e aí quem está me ouvindo. Somos uma igreja. Não importa, a igreja não é o templo, não. A igreja não é o templo feito por mão de homem, não. A igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então o que acontece? Eu achava que eu sabia tudo. Eu cheguei, fui pro shopping. Cheguei lá, o shopping fechado. Cheguei no hotel, estava lá o pente. Deus experimenta nós, Ele coloca nós em aflições para nós perceber Ele conosco. Para nós perceber o que está acontecendo. Aí eu fiquei ali e agora, não tem onde para vir embora. Eu liguei para o meu filho, o pastor Marcos, esse que está aqui. Marcos, não tem onde para mim ir embora amanhã, o que eu faço? Deus preparou um rapaz, um Uber. Eu peguei um Uber e falei, me leva na agência lá, nos ônibus, na empresa. Chegou lá, não tinha. O ônibus que eu tinha pago não tinha. Aí consegui um para 8h30 da noite. E o que o rapaz do Uber falou para mim? Eu vou trancar o contato do meu Uber para mim ninguém me chamar. E 18 horas eu vou estar no hotel te pegando. Olha aí, Deus começou a cuidar de mim. Porque ele falou, eu vou estar com você. Quando ele mostrou aquela cruz ali para mim. Ele estava naquela pessoa, naquele homem do Uber. Deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora atribui isso, tudo que está acontecendo, então, ao imitar a Cristo, é isso? Imitar a Cristo e ser cuidadora, primeiro, tratar de mim para mim saber tratar das outras pessoas. Eu tenho que tratar de mim primeiro. Eu tenho que receber Cristo. Escutar Jesus Cristo. Quando a gente escuta na Bíblia, lê a Bíblia, ou na igreja, onde nós estivermos. Porque às vezes a gente escuta, às vezes a gente conhece a palavra inteirinha, mas na hora que precisa colocar em prática, a gente não sabe. Não tem aquela sabedoria. Uhum. Eu acho que a importância de estudar a palavra de Deus, estudar a Cristo é muito grande. É muito importante, mas saber viver aquilo que você estudou. Tá, mas primeiro tem que aprender. Tem que aprender, tem que estudar para ser imitador de Jesus Cristo, aquele a gente ser meus imitadores. Porque às vezes a gente conhece toda a palavra, tem pessoas que conhecem toda a palavra e não vivem. E tem assim, a gente olha, eu já vi gente falando assim, Paulo foi muito arrogante. Porque ele falou assim, o meu imitador. Mas assim, se a gente, pra quem não sabe, Paulo estava falando com os gregos. Uhum. E os gregos não conheciam Jesus. Então quando ele falou assim, seja imitador de Cristo, ele falou, quem é esse cara? Então ele falou, seja meu, olha pra mim, você tá vendo como Cristo é. Quer dizer, ele foi muito ousado mesmo. Ele foi ousado de fato. Porque imagina, pra você dizer, olha pra mim que você tá vendo Cristo. Foi exatamente o que ele disse. Foi. Ele tem que estar num padrão ali de santidade diferenciado. E ali, quando ele falou comigo E lá... a gente precisa ter essa convicção, porque eu estava conversando com uma pessoa por esses dias, aí a gente falou sobre salvação. Aí eu falei para essa pessoa, eu tenho convicção da minha salvação. Porque se eu não tivesse, eu não estaria aqui. Eu estava no mundão lá fora fazendo tudo errado. Então eu insisto no que eu faço, porque eu tenho convicção da salvação. Eu entendo assim, que se eu morrer hoje eu vou para os braços do Senhor. Porque se não for assim, está errado. Mas temos que ser imitadores. Ou está errado não, vamos corrigir. Se não for assim, eu preciso corrigir o que não é, para mim ser, para quando as pessoas olharem para mim, ela ver Cristo em mim. Ver Cristo em você, Isso. entendeu? Então, Jesus, primeiro ele falou comigo, cuida de você.
você, porque eu ganho alma e tal, será que eu estava preparada para ir para o céu? Ou será que eu estava fazendo para os outros esquecendo de mim? Será que eu precisava mudar alguma coisa? Precisei. Quer ver? Quando eu cheguei aqui em Osasco, nas igrejas a gente vê as pessoas, ai, porque eu tô muito com a correria. A palavra era correria. Eu fiquei com essa É a palavra. palavra da moda, né? Era a palavra. Eu falei, gente, para que deu correria. Eu comecei a falar. Porque Jesus já tinha falado para mim. Olha lá, ó, você vai passar por essa cruz. Passar por cruz é o quê? Sofrimento. Jesus passou na cruz, não passou? Sofrimento. Enfiaram prego nas mãos dele, furaram a cabeça, ele pediu água, deram vinagre, entendeu? Então sofrimento cruz é sofrimento. Não precisa botar numa cruz de madeira. Não, Jesus falou que aquele que quiser ser seguidores dele, tem que pegar cada uma a sua cruz. Sua cruz segue. Sim, Então o que aconteceu? Eu tinha que ver o que é essa cruz. Deus Jesus me avisou que eu tinha que mudar, eu tinha que pensar mais em mim. Eu pensava em todo mundo e não pensava na minha fé. Talvez eu mandava muita gente, ajudava muita gente para o céu e eu não iria. E detalhe, né, que estava entrando na pandemia, Né? pra gente que acompanhou a minha mãe, né, ela ficou sozinha, Sozinho, tá, gente? porque eu tava morando em Calcaia, também a gente não tinha como, né, se envolver. Nem podia, né? Não podia me como. ajudar em nada. Aí minha mãe ficava sozinha, então isso foi uma preparação Entendeu? para estar entrando Foi na aonde pandemia. ele falou, cuida de você. Foi aonde eu aprendi a cuidar de mim. Então eu tinha mais tempo para orar para mim. Eu fiquei só. Quando a gente fica sozinho, igual eu ando assim ainda um pouco, a gente tem mais tempo para falar com Deus. Eu olho para o céu, eu falo com Deus, Deus, olha isso e aquilo, Deus, eu estou lavando a louça. Esses dias mesmo eu falei para o Marco, para você, não falei? Eu faço tudo que eu faço dentro de casa, é aqui da Bíblia. Eu lavo a louça, eu tenho que lavar, deixar tudo limpinho, Deus não bota sujeira. E às vezes chega alguém, tudo que eu faço tem que ser pela palavra. Isso aí a gente aprende Entendeu? assim, ó. A gente aprende isso, né? Que tem muita gente que dentro da sua simplicidade, ela fala assim, ó, eu não oro por mim. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu não oro por mim, porque eu não sou digno. Irmãos, ninguém é digno. Se eu orar pelo Leandro, o Leandro também não é digno, então eu não vou orar nem por você. Eu tenho que orar por ele, Então, por mim, primeiro por mim. aqui, Eu daqui eu sou o piorzinho. Nós temos que nos preparar. Na verdade, o que acontece? Eu enxergo essa questão que a senhora está falando da mesma forma, eu até brinco, eu falo, essa é a minha pira também. Eu entro no meu carro, tenho um carro antigo, mas é um carro que é bastante confortável. Eu entro assim, às vezes aquele solzão maravilhoso na estrada, assim, olha assim, Deus, obrigado por isso aqui, pai. Olha só que barato, mano. É feio demais desse 2003. Olha isso aqui, pai, banco de couro, meu, cara. Valorizando o que Deus te dá. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Agora aí a senhora falou uma coisa que eu achei interessante também, que nessa questão do ser imitador, de cuidar de si. Quando Cristo agiu em prol do outro, ele estava cuidando de si também. Sim, porque ele veio Quando tu sobre ora por mim, uma pessoa esses dias atrás chegou para mim e falou assim, eu falei assim, Deus te abençoe. Ela, nos abençoe. Eu falei, não, Deus te abençoe. Só receba o amém. Só falei isso. Ah, mas é para nos abençoar. Eu falei, não, a partir do momento que ele te abençoou, Deus já está cuidando de mim. Calma, bebê. sossegado, né? Eu vejo Jesus Calma, assim. neném. Fique em paz. Sou É filho do- mesmo que eu falo, então. Amém. Amém. Assim seja. Recebe. Receba, meu irmão. Porque eu recebi lá em Porto Seguro. E aí todo mundo, aí eu fui ver correria, o jeito para de coisa. Eu fui ver nas igrejas esvaziando, muitas igrejas estão esvaziando. Eu ando em muitas igrejas. E as pessoas. E outra coisa, você vê que chegou um tempo que a gente não podia beijar, não podia abraçar, tinha que dar um murro aqui. Ficou todo mundo frio, Não, né? então com o braço assim, né? Rapaz. Cumprimentava assim. Não era assim? E eu comecei a avisar gente, para de correria, para de correria. Chegou uma hora que todo mundo parou. Ficou todo mundo dentro de casa. Estaticamente, sem querer. Não podia nem sair. Um dia eu fui pegar o ônibus, esqueci a máscara. O motorista deixou eu entrar. Não deixou entrar no ônibus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, pastora. A senhora falou sobre essa frieza nas igrejas, o pessoal se afastando, as igrejas se esvaziando. Né? E dentro do tema que a gente está falando, sobre o ser imitador de Cristo, qual o papel do pastor
O Com essa papel do questão. pastor, na palavra do Senhor, não sei, não vi agora, diz assim, o pastor tinha 100 ovelhas. Ele chegou lá no aprisco, tinha 99. Tá faltando uma. Ele percebeu, tá faltando uma. Ele mandou lá o diácono, ou o obreiro, ou então o irmão? Não. Ele saiu, foi lá atrás dessa única ovelha. E depois ele achou a ovelha doente. Doente o quê? Sem fé, não quer ir para a igreja. Ah, tô triste, não. Pegou essa ovelha e botou aonde? No ombro. O trabalho do pastor é para cuidar Eu assisti, vocês assistiram aquele filme chamado da Superação? ovelha. Superação, o Milagre da Fé? Vocês assistiram? Você assistiu? Quando vocês tiverem tempo, assista. Superação. O Milagre da Fé. Ah, Tem uma parte que o pastor fala assim, que o pastor, quando pegava a ovelha doente, ele colocava envolto no pescoço, com o rosto do lado do coração. E aí o filho perguntou por quê? Para ele ouvir, para a ovelha ouvir o coração do pastor e eles criarem um vínculo. Eu entendo o pastor, por exemplo, trazendo para o pastor, você estou na frente de dois grandes pastores. Então, o pastor, eu entendo, vendo isso em vocês, que o pastor ele precisa criar essa afinidade com a ovelha. com a ovelha, com as ovelhas. Para ovelha ali confiar nele e deixar ser levado para o céu junto com ele. Agora a pergunta é o seguinte: os pastores estão imitando Cristo, porque Cristo fazia isso com os 12 que ali estavam, Me com segue. a viúva, com a prostituta. Ele fez isso. Né? Como vocês estão enxergando aí o mundo dos pastores nesse quesito aí? Os pastores estão imitando a Cristo dessa forma? Olha, eu não consigo ficar de olho, mas eu oro para que Deus, que o Espírito Santo, que Deus fala em Tiago, como eu já falei aqui, não tem sabedoria. Mas não é sabedoria para fazer comida, para lavar roupa, é para cuidar das ovelhas e para cuidar de si, primeiro de si. Primeiro se trata. Quando eu vou me deitar, minha oração primeira é essa: em paz me deitarei e dormirei. Só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aí agora eu começo a orar pelo meu filho, pelos irmãos. Primeiro eu oro para mim, que eu tenho que ter a minha transformação. Essa mesma pergunta eu estendo para o senhor, pastor. E o que o senhor acha? Então, eu queria falar, antes de responder isso, falar até sobre essa parábola da ovelha. Na verdade, Jesus está falando o pastor é ele, né? Ele é o bom pastor. Aí, às vezes, eu acho que é até interessante a gente falar isso, porque às vezes tem pastor, como eu já passei por isso, de querer carregar a igreja toda nas costas, e o pastor... Não dá liberdade para os irmãos. Não é liberdade. O pastor, nós, pastores, que pastoramos igreja, a gente não consegue, porque nós somos limitados. Entendeu? Nós fazemos parte do quadro da igreja. Entendeu? Então, assim, mas só que tem muitas pessoas, tem músicas, o pessoal fala que é isso, os pastores têm que fazer isso. Mas esse pastor que consegue deixar, porque pensa bem, você é pastor, nós três somos da sua igreja. Será que você consegue colocar a gente num lugar tranquilo, que é onde a gente não vai ter problema nenhum? Você como homem? Não tem como. Agora, esse pastor Jesus Cristo, ele sim entende colocar 99 num lugar e ficar ali guardado. Você entendeu? Se nós, como pastores de igreja, a gente deixar pessoas num chamado aprisco, como diz lá, a gente volta, um monte dela foi embora. Não aguenta. Porque a gente não tem essa capacidade. Ele Chegou Moisés, né? Ele trouxe... Subiu no monte. Não. Isso, justamente. Ele trouxe a ovelha. Ele trouxe a ovelha e colocou no aprisco, junto com as outras. E outra, qual é o ensinamento do pastor? Ensina uma ovelha a cuidar da outra junto com ele. Então, mas que o detalhe é o seguinte, a parábola, toda parábola, ela não fala da terra, ela fala do reino dos céus. Sim. Ela fala do reino dos céus. Então, quando ele está falando ao pastor, ele está falando ao pastor que está no reino dos céus, que é Jesus Cristo. Que é Jesus. A ovelha, eu sou pastor de uma igreja, um exemplo, mas eu sou ovelha de Cristo também. Sim. Claro, não é isso? Sim, o pastor é ovelha. Agora, retornando à Acabei de resposta falar da agora, pergunta. para mim orar pelas pessoas, eu primeiro oro para mim.
Eu primeiro É isso aí. falo comigo. Em paz me deitarei ou vou sair. Primeiro eu tenho que entrar na presença de Jesus para poder cuidar das pessoas. Entendi. E qual que é? A pergunta é, o que o senhor tem visto no cenário pastoral? No geral? Os pastores são imitadores de Cristo? Olha, Exato, pergunta eu difícil. te coloquei. você me quebrou. Não pode. Estou aprendendo contigo agora. Pergunta difícil, porque eu estou passando por isso agora. Eu creio, porque a igreja do Evangelho Quadrangular Vila Prado, ela nasceu dentro da minha casa. Porque a raiz dela, eu falo que está lá plantada lá em casa. Sim. Com 3 pessoas. E eu ainda não tinha ficado numa igreja, noutra igreja. Para mim todo mundo era... Agora não, aí você tem que conhecer, sentir, para você ver se aquele pastor verdadeiramente é um pastor digno de cuidar das ovelhas. Então, a gente veio aqui pela vida de Paulo. Quando Então, só um Paulo pouquinho. Paulo está falando com o pessoal de Corinto, ele está ensinando aquelas pessoas. Mas ele está ensinando as pessoas, mesmo que ele fale sejam meus imitadores, mas assim como eu sou de Cristo, que vocês também sejam. A gente vê que Jesus é de Deus. ele estava trabalhando sobre idolatria, então quer dizer, é um pastor que estava ensinando como a igreja tinha que andar. Mas, na verdade, sem, como você fala, achismo, né? Sem achismo, sem Axiologia. Então, a gente vê hoje muitos pastores ensinando as pessoas, assim como, sabe aquela coisa fresquinha que veio do céu agora, sabe? Desceu do céu fresquinho e a pessoa trabalha em cima. Manto. É É manto. uma. A pessoa pega uma palavra, Terra. E aí já pega, começa a pega uma palavra e ela dá os ensinamentos para que a igreja encha. E a gente precisa entender que é isso. A gente não está aqui para encher a igreja. A gente não está aqui. A Bíblia fala assim que venha como tu és, que eu, Jesus Cristo está falando, farei a obra. Então nós como pastores, ou seja como evangelista, missionário, seja pessoas que têm mestre, né? Quem seja que está no ensino, ele precisa ensinar a pessoa a caminhar no caminho de Cristo. O caminho é Cristo. E ali Cristo vai salvar. Hoje em dia a igreja tem isso. Eu vou fazer de tudo para eu te salvar. E eu não salvo. Ninguém salva ninguém. Eu não preciso salvar ninguém mesmo. Primeiro é isso que eu estou falando, já falei acho que umas 3 O vezes. senhor ensabou e não respondeu. Mas eu vou dizer O que você a minha visão. Assim. A minha Então, visão. mas no que é que assim, eu estendi. Mas hoje o que a gente tem visto em maioria das igrejas não é isso. Os ensinamentos hoje são ensinamentos que a gente chama de teologia da cura. O pessoal vai na igreja só para ser curado ou para conseguir alguma coisa. A teologia da prosperidade, que o pessoal vai para adquirir coisas. Barganha. Isso. E a vai ganhar Bíblia, com Jesus. a Bíblia ela não ensina a gente a ganhar coisa com o Senhor. Do medo também. Medo de ir pro inferno. Tiago Negro. Tiago Negro. É Tiago Negro? Não, não é Tiago Negro. Primo Rico. É Tiago Negro? Eu não me lembro o nome dele. Tá. Ele. Mais a gama toda que eu acompanho, o Tiago Brunet, né, e outros, falam algo que realmente é o que eu acredito. As pessoas hoje elas são cercadas pela igreja, ou pelo medo, ou pelo desejo. Ponto. Ou eu tenho medo de ir para o inferno, medo de ficar doente, medo de morrer e aí eu busco a Não Deus. tem o dinheiro, não tem a comida. Ou eu tenho o desejo de conquistar, que seja poder, que seja dinheiro e aí por diante. Essa é a teologia que está sendo disseminada, e eu digo assim, sem medo de errar, por muitas e muitas igrejas. Né? E de fato, os pastores, evangelistas, os músicos, assim como eu sou adoradores, algumas igrejas falam levitas, enfim, são as pessoas que eu vou rir porque o Paulo está aqui levitando. Ninguém é da tribo de Levi, mas todo mundo é levita, né? É assim. E aí eu... Não, em cima do altar ganhando fama. Então, o que acontece? Todos esses que fazem parte do clero e tal, em grandes igrejas e numa quantidade enorme, estão levando as pessoas a terem medo ou a terem um desejo. Mas não é o desejo de ter a salvação. É desejo de ter o dinheiro. Exatamente Também, isso. para levar o dinheiro para a igreja. Isso é ser imitador de Cristo? Reformar a igreja, mas não reforma as almas.
Então, eu queria falar tudo isso, sabe? Porque eu fiquei sozinha, eu nunca gostei de viver sozinha, vocês que me conhecem sabem que eu não gosto de viver sozinha, sempre quero estar rodeada. Mas Deus permitiu que eu ficasse sozinha, para quê? Para me aprender, conhecer as pessoas, aprender a viver, a saber que eu não estou só, que Jesus estava comigo, passando por lutas, eu passei por lutas, certo? Mas a permissão foi de Jesus. Para quê? Para quem que Jesus pregou o Apocalipse? Para João, lá na ilha de Patmos. Jesus deixou todo mundo aqui e foi lá na ilha de Patmos, onde estava João sozinho lá. E aí ensinou tudo de Apocalipse. A minha convenção foi através do Apocalipse. Eu e Deus, Jesus e Apocalipse. Eu comecei a ler Apocalipse, eu comecei a ver naquilo ali, e aí eu falei, eu vou para a igreja. Mas eu já li umas 3 vezes, não entendi. Jesus foi atrás de João, tanto que João assustou quando viu a luz, né? E ele explicou tudinho para João, sozinho. Ele explicou para os outros 9, os outros 11. Explicou para o João sozinho, certo? 10, porque o Lázaro, o Judas já tinha ido embora. Entendeu? Explicou tudinho. Então, Deus não dá sabedoria daqui, ó, da palavra inteira. É só você ler e botar em prática, e deixar entrar no coração, como você falou, que o pastor põe a ovelha com a cabeça no coração. Quando eu oro, eu já falei isso na igreja, eu oro assim, Jesus, Espírito Santo, cuida dos meus olhos para mim não ver coisa errada. Cuida da minha boca para mim não falar o que não deve falar. Cuida do meu ouvido para mim não ouvir coisa errada. E fica aqui no meu coração. E a senhora... Eu oro assim. Eu vou lembrar de um fato que o pastor Marcos vai lembrar também. E a senhora tem sabedoria nisso. Um determinado dia nós estávamos junto com um determinado pastor e nós havíamos gravado aquele CD da igreja. E esse determinado pastor falou assim, eu estou estudando produção. Quando eu terminar, eu vou produzir o CD de vocês e vai ficar duplo. Soltou um palavrão. Lembra disso, pastor? Sim. E aí todas as pessoas ficaram admiradas, quem estava em volta. Ele mesmo perdeu a graça e saiu de perto, as pessoas começaram a falar, você viu, fulano de tal, foi a palavrão? Eu falei assim, isso foi muito bom ter acontecido. O pessoal se assustou, lembra disso, pastor? Eu falei, foi muito bom, sabe por quê? Para você se voltar para Deus e não adorar o homem. Ali é para você saber que ele é um homem. E você não tem que adorar ele porque ele está à frente de uma série de coisas. É um homem igual ao outro. Você tem que adorar a Deus. Ali foi um demonstrativo para ele, talvez tenha sido ruim, mas para quem teve consciência naquela hora foi um ensinamento gigante. Entendeu? Volta até a pergunta que você fez. Yeah. A igreja, no geral, tem endeusado muitos pastores. Entendeu? Então, isso que você Isso está falando... alimenta ego. Isso que você está falando, assim, a gente vê as pregações assim, pastora Vitória, uma pastora, mulher de Deus, é uma ungida de Deus. Então, quer dizer, as pessoas têm empregado que os pastores são ungidos e os outros não. Não, e os outros? Entendeu? Aí vem de novo a história da honra. Entendeu? O senhor vai se lembrar também, eu estava naquele amorzão primeiro, estava fogo, encostava em mim, eu, aleluia! Terra! Estava assim. Só que eu estava passando por alguns processos e nós fomos para um retiro dos homens. E levamos uma pessoa que tinha acabado de sair da prisão. E aí, quando nós chegamos na sala do lugar, ajoelhamos para orar. E eu ajoelhei no sofá e fiquei quietinho. Sabe quando você não tem força para falar com Deus? Fica só no pensamento. Essa pessoa que havia acabado de sair da cadeia, ajoelhou do meu lado, eu só vi depois, cara. Me abraçou e começou a falar no meu ouvido tudo aquilo que eu estava falando com Deus em pensamento. Forte, hein? Tu não lembra disso, não? Você não Não vai dar para falar nome. Não. Mas foi fantástico. Fantástico. E aí, o que eu aprendo com isso? É que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. E especial não é aquele que está entregando, não é o pastor que é o especial, não sou eu que sou o especial. É quem está recebendo que é o especial para Deus naquele momento. Você é apenas o instrumento. Essa teologia
de endeusar, vamos usar essa palavra, É, não sei se seria Deus mais as correta. pessoas, Né? Existe isso? pega você, Existe a palavra, não sei se é aqui cabe. porque você é um Coloca no pregador, pedestal. põe você na melhor cadeira e você fica em pé aí. É isso aí. E você- Eu já vi isso muito. E já me entristeceu muito o coração. Isso gerou ferida, que foi difícil cicatrizar, porque a imaturidade leva a gente a ter dificuldade para aceitar certas coisas. E digo para ti que até foi motivo de eu me separar de certas coisas por conta disso. Por ver a acepção que é feita com o restante do público quando tem um determinado pastor que tem que ter uma determinada honraria, que de fato, me perdoem quem estiver assistindo, eu tenho dificuldade com grandes instituições por conta disso. Por conta de, lembra que eu falava assim que eu adorava ir na tua igreja pequenininha, aqui na Califórnia? Por quê? Porque não tinha isso, ali era lugar de entrega, sabe? Ali pra mim era meu quarto, era o que diz na Bíblia, vai lá no teu quarto lá, era meu quarto, cara. É isso aí, era meu quarto. Então, assim, essa questão de adoração ao homem dessa forma não tem nada a ver com imitar Cristo. Acho que é o livro de como chama? Que fala assim, que Paulo ele trata sobre adoração de homens. Ele fala isso daí, sobre a gente ter adoração de homens. Ele fala sobre os gnósticos e sobre a adoração de homens. Então lá na igreja, não falou, Colossenses, acho que é Colossenses, que eu estava estudando esse dia. É um homem bíblia, viu? Eles estavam realmente falando sobre isso, ó. A igreja tinha judeus e tinha os gregos, os gentios. Então os judeus, eles tinham essas adorações a homens, cultos a homens. E tinha os outros que era aquele lado gnóstico. Então Paulo ficou no meio de tudo isso daí. Então ele começou a ensinar, isso daí não. Como a gente está falando que ele tem que ser imitador de Cristo, a gente não pode estar prestando culto a homens. E as pessoas prestam cultos a homens sem entender. E olha, uma coisa que eu aprendi, mano, não importa se eu sei ou se eu não sei. Não tem essa de inocente. Tem que viver. Não Não tem de inocente. A gente precisa o quê? A palavra está aqui para nos ensinar. Se eu li isso aqui, alguém pode ler também. Para você que está assistindo aí, ó, esse recado é importante. Você não é inocente assim como eu não sou. Sabe por que você não é inocente? Porque existe a internet para te explicar. Existem grandes pastores aí sérios que estão aí para te ensinar. Existem pastores sérios como os que estão aqui, que conhecem a palavra e podem te ensinar. Agora, basta você quebrar essa crença que você tem, que o homem é isso, o homem é aquilo, material. e começar a olhar para as coisas da forma que deve olhar. Esse aqui é de carne. Falha como ela falha, como eu falho. Mas a palavra não falha. Se você dobrar o seu joelho e procurar aqui, ó, Deus vai te ensinar. Quando as pessoas me perguntam qual a melhor religião, Leandro? É a Bíblia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então você não é inocente. Porque não conhece. Não, eu não conheço, Deus tem. Não tem. Só fazer um adendo que eu tenho que falar. Se você pega um carro e atropela uma pessoa, existe o homicídio doloso e o homicídio culposo. Mas nenhum dos dois deixa de ser homicídio. Exatamente. Vai ter punições. Vai ter. A gente precisa entender isso, salvação. Se a gente for estudar sobre a martirologia, que é sobre o pecado... Opa, repete aí. A martirologia. Uau! Que é a teologia do pecado, né? Ela ensina pra gente que nós já nascemos condenados. Condenada, condenada. Se alguém entende diferente, irmão, vamos estudar mais, porque a gente já nasce condenado, porque nós temos uma herança adâmica, que Adão pegou, e o meu filho nascendo hoje, ele já nasce condenado. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente tem que buscar em Deus, que agora vem a parte da soteriologia, que é a salvação, a graça, que a gente vai o quê? Deus nos agracia, mas aqui, Deus me agraciou e eu vou ficar aqui parado? Não sou agraciado. Porque o agraciado, ele faz o que você está falando, ele vai atrás. Ele vai ver umas coisinhas. Eu estava aqui, eu separei aqui em Jeremias 31. A partir do 31 diz assim, ó, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirardes da terra do Egito.
porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver dispensado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Porém, a minha lei, olha só o que ele está dizendo, eu porei a minha lei no seu interior, no seu coração, como a palavra diz, no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quer dizer, é Deus, o próprio Deus, que vai fazer isso. Isso é uma promessa que ficou aqui, terminando o livro de Jeremias. Então, é por isso que a gente fala, mas não temos por inocente. Olha, Jesus... E outra, não é por nós. Veja bem, Jesus, ele é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele veio aqui para a Terra para mostrar para nós quem somos nós. Ele não fez nada de diferença. Até quando ele nasceu, daí 8 dias ele foi apresentado a Deus. Está aqui, Pai, seu filho. Ele podia não ser, mas não é Deus, né? Jesus fez tudo que eu e você precisa fazer. Ele nasceu como nós nascemos, de uma mulher, só não teve o sexo. Mas teve um pai, José. Entendeu? Ele nasceu, aí ele começou, Deus, eu creio assim que Deus pegou Jesus, você quer ir lá? Eu vou, pai, eu vou. Ai, lá minhas vidas, Deus já sabia, nós tudo já, né? Mesmo de, ele já tinha, ele sabe o dia que eu nasci, tanto que eu falo, se o senhor sabe o dia que o senhor me botou na barriga da minha mãe, ele sabe o dia que eu vou embora. Ele sabe tudo isso. Onipresente. E ele, né? Ele pegou Jesus e falou, você vai, vou, então vai ser assim. Você vai assim, você vai nascer lá no meio da manjedoura, você vai. Não, eu vou. Então a gente, às vezes a gente aceita Jesus aí e fala que vai fazer tudo. Quando chega na hora que é para ir fazer um evangelismo na rua, sentar perto de... Eu tenho uma pessoa na minha rua que eu sentei no chão junto com ele. Ele tinha 12 anos. Hoje ele é um pai de família. No dia do trabalho das crianças ele estava lá me ajudando porque o pai dele morreu. E eu falei, quem é que vai me ajudar? Ele, eu vou, pastor, eu vou. Com 12 anos, o velho, você conhece o velho? O velho. Ele tinha 12 anos, eu sentei lá no meio da rua com ele. Eu ia lá em São Paulo, buscava livrinho, Bíblia pequena e dava para eles, eu dava para ele. Ele tem um amor tremendo por mim até hoje. Então. Quando eu falei, agora, seu Zé morreu, quem vai me ajudar? Ele falou, eu vou. Ele veio e ainda trouxe o pai ali, ó. Então Deus, ele quer que nós façamos tudo, ele ensina tudo para nós. O nosso ensinamento é Jesus Cristo. Tá aí. Por isso que... E agora, será que nós colocamos em prática? Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, veja só, Jesus, ele sentou no meio lá na casa de Betânia, onde existiam as pessoas que eram religiosas, toda a família de Lázaro, tal, bonitinho, lá na casa, lá em Betânia. Aonde que veio uma mulher e ela molha os pés dele e tal, joga o perfume e tal, lá em Betânia. Também lá em, como chama a região lá, ele foi na região onde ele também pregava, e lá tinha a casa de Simão Curtidor. E lá também teve uma mulher que veio e estudou. Só que nessa casa a diferença é que lá tinha cobradores de impostos, lá tinha prostituta, lá tinha pessoa que na sociedade não era aceita. Então Jesus, ele foi lá em Betânia e Cafarnaum. Betânia e Cafarnaum. Ele, nas duas casas, foi feita a mesma coisa. Só que ele estava no meio dos dois. Agora nós, como crentezinhos santos, a gente não vai na casa de Cafarnaum. Porque eu não vou me misturar com isso. Ali o velho. Dá o exemplo. Ah, o velho, esse menino. Esse menino, e ele me ama. Ele, além dele ter vindo o dia das crianças dele, trouxe o irmão dele que eu não conhecia, o irmão dele ainda trouxe um refrigerante para me dar para as crianças. Ele fez o algodão tudinho para as crianças, fez tudo para mim dia das crianças. Porque eu falei, meu Deus, e agora o seu Zé morreu no velório? Eu falei, se o seu Zé morreu, quem vai me ajudar agora a fazer o algodão para mim? Pastor, eu vou. Veja só, eu aprendo muito quando se fala de imitadores de Cristo, quando se fala de Paulo. Né? Por mais que ele tenha dito isso, inclusive, né? Mas ele, na minha concepção, ele é o que mais demonstrou. Mas a imitação. É isso que eu quero. E assim, eu vou falar do Leandro. Leandro tem muita dificuldade de imitar Cristo. Se Leandro conseguir imitar 10% Paulo, Leandro tá no lucro, sabe?
Se você for avaliar, como diz um amigo nosso, o Paulo era embaçado, né? E veja só, nós temos limitações, Temos. nós temos problemas, nós somos pessoas, mas nós temos que procurar melhorar. E imitar a Cristo é melhoria contínua. Mas você fala assim, mas você vê que tem uma passagem que Paulo fala, que se você trouxer por original, ele fala, ó desgraçado que sou. Não é isso? Aquilo que eu quero fazer, eu Não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Então, às vezes, que nem a gente hoje a gente tem uma paixão muito grande por Paulo, porque um teólogo assim, né, te ensinou demais através da escritura. Mas ele também tinha essas culpas. Né? Ele tinha a história dele. Ele tinha as culpas. É, Mas lógico. ele se entendia assim que ele não estava fazendo. Não Tanto tava é, direito. tanto é que ele tinha aquele espinho na carne. Que Né? todo mundo tenta Todos descobrir têm. hoje, né? Eu entendo Davi como um grande homem. Eu entendo Que falhou que terrivelmente, falhou demais. né? Exatamente isso. Entendo ele como um grande homem, falhou. Filho dele falhou. Falou demais. Ah, Salomão, O Samuel Samuel. falhou. E Quem não falhou ali? quem não foi? Agora, por que Atira a isso? primeira Sabe pedra. por quê? Para que cada um de nós olhássemos para Cristo de uma forma diferente. E não para os homens. E não para os homens. Hoje a gente está muito preocupado, e aí o senhor me corrige se for diferente o pensamento, e eu quero que o senhor reflita isso também, se essa é a teologia certa. Hoje as pessoas, elas estão muito acostumadas a olhar para o outro e corrigir aquilo do outro. Olhar em terceira pessoa. Mas para mim o verdadeiro evangelho, aí é onde entra a correção, talvez, ou o teu pensamento seja igual ao meu, o verdadeiro evangelho para mim é o evangelho do espelho. É aquele onde você critica piamente aquele que está lá dentro do espelho. Que é aí que vem o ponto de melhoria. Se eu critico aquele, se eu pego lá, se pudesse ser feito isso, que a gente não trabalha com imagem. Mas se existisse uma imagem de Cristo, uma foto de Cristo, colocá-la do lado do espelho e se assemelhar, eu pareço com ele. Uma vez eu trouxe esse ensinamento na igreja, eu acredito que o senhor vai se lembrar, onde eu peguei alguns sósias. Peguei o sósia do Ronaldinho, a foto do sósia do Ronaldinho com o Ronaldinho, a foto do sósia do Michael Jackson com o Michael Jackson e tal. Eu falei, tá vendo? Isso é imitar. O cara vive a realidade da vida do cara. O cara que imita Michael Jackson, ele dança igual, até o gritinho faz igual, ele quer ficar branco igual. O cara do Ronaldinho, a mesma coisa, quer falar igual, não é isso? Se a gente é imitador de Cristo, por que a gente não imita de fato? E aí, que você falou, às vezes as pessoas, tipo assim, eu corrijo você. Será que eu me corrigi? Mas Jesus Não, também, peraí, Jesus não, foi não bem era forte isso que eu quando queria ele falar. fala assim, Peraí. ó, Jesus é bem forte quando ele fala assim, ó, deixe de olhar, né, o cisco que está no olho do seu irmão e olhar para a trave, ou seja, para a madeira grande que está nos seus olhos. Peraí, Você não aqui enxerga ela. agora, não. Deixa eu completar o que eu ia falar. Eu corrijo você, mas a hora que alguém vem me corrigir, eu não aceito. É a chapa esquerda. Humildade, ó. Eu Entendeu? quero trazer vocês a uma reflexão rápida. Veja só. Nós temos que ter a humildade de olhar para o lado e entender o que as pessoas estão nos passando, porque são pontos de vista diferentes. Ó, presta atenção nisso. Paulo, o que você está vendo aí na minha mão? Descreve ela. Estou vendo sua mão aberta de palma virada para a pastora. Isso, você está enxergando só o dorso. A palma não, né? Palma não. E aí você está vendo as unhas aí, não tá? Estou vendo as unhas. Bem feitas, por sinal. Ih, que isso. Pastora, como a senhora está vendo mesmo? Tô vendo uma mão branquinha, com 5 dedos, Paulo, né? cheia de coisinha assim, Ainda bem que não é 4. Tá vendo as unhas? Misericórdia. ó. Não. Aí tem uns cortinhos. Não tá vendo as unhas, né? Não tô vendo a sua unha, que cor que ela é? E sabe a forma que eu tô vendo? Eu tô vendo só a unha do meu dedão. Tô vendo parcialmente a palma por conta desses dedos e não tô vendo quase nada do dorso. Agora vamos lá. O assunto não é o mesmo? Então, É a mesma mão. é a mesma mão. Só que vistas, Pontos de vista diferentes. Isso é cosmovisão. ângulos diferentes. E a gente só vai entender o 3D de tudo Quando aceitar e viver. quando escutar todo mundo. Aceitar. Então nós temos que
ter a humildade de saber que as pessoas estão vendo a mesma coisa por ângulos diferentes, talvez aquilo vai salvar a sua vida. Olê, Eu tenho até uma indicação de um pastor chamado Heber Campos Júnior. Ele tem um estudo há anos que é Cosmovisão Cristã, nisso que você está falando. São, acho que 8 ou 9 vídeos que tem, e ele mostrando isso. Isso é muito bom. Ele mostra assim a falha nossa de, sabe aquela coisa assim, Leandro, como você faz assim? Ó, eu faço assim, mas só que eu sou eu. Você. é isso que eu Entendeu? falo. Você tem as suas limitações e eu tenho as minhas vantagens, mas eu também tenho as minhas limitações, que às vezes Claro, você tá, individualidade. supera, né? Então é isso, cosmovisão cristã. Então você viu a ponta aqui, isso é um pedaço. Eu vi aqui, ele viu lá. Certo? Agora a gente troca a ideia e Não, todo mundo sabe agora como presta funciona. atenção. É verdade. O Paulo falou da unha aí, eu falei aqui do risquinho da mão, né? E aí, se você achar ruim, ficar olhando dentro das minhas unhas aqui, deixa minha unha. Não, tá vendo se minha unha tá pintada, se não tá, cuida da sua. Tem gente que faz isso, não aceita. Opa. Você Não tem aceita. muito, tem muito. É só Então, o que aí tem. o que a gente tem? Medo. Agora eu vou falar com você, Deus me colocou numa situação que eu não vou falar o que aconteceu, que foi um acontecimento que eu chorei muito para me aprender e entender e sair de um problema que eu poderia estar amanhã. O nome disso é livramento. Eu vou falar uma coisa como eu dava conselho para os jovens. Sabe aqueles jovens, vamos dar um exemplo, o Paulo veio com aquela menina muito linda na igreja e ficou apaixonado. Receba, meu irmão, Ficou receba. apaixonado, de repente ela vai embora. E o Paulo vinha chorando assim, ô pastor, olha, a menina foi embora. O que eu Não sempre receba, falei? não. Sempre eu falava para eles assim, irmãos, Deus nos dá livramento que às vezes a gente não entende. O vento balançou. Às vezes a gente, sabe, Deus tira a gente de situação que a gente não... Pra gente, aquele momento é difícil. Mas Deus está livrando a gente lá na frente ter um tombo muito maior. Foi isso que eu... Entendeu? Então esse caso da menina, né, que às vezes ela foi embora, o cara, pô, não, daqui a pouco apareceu outro, fica sossegado. Então, Deus cuida de nós. O amanhã pertence a Ele, não é isso? Então, irmãos, sem É isso que eu reclamação, falei glória agora a aqui, ó. Deus Isso me aí. deu um livramento. Depois que eu fiquei pensando, eu falei, Porque eu percebo, ó, quando eu recebo um dinheiro bom, eu vejo porque que é. Quando eu não recebo, eu estou passando, eu vejo porque que é. Se eu ficar doente ou com a dor, eu sei porque que é. Você sempre tem uma consequência boa ou ruim naquilo que você recebe. Entendeu? Então eu percebi que eu recebi uma consequência. Não, meu senhor puxar. Veja só, fica para vocês aí. Balançou. Sede imitadores de Cristo. Não, é fácil. Cristo teve uma vida fácil? Não teve. Sua vida vai ser fácil quando você tentar imitar? Mas Ele é a verdade. Ele é a vida. Cristo é o caminho. É o único, inclusive. Não tem outro. Então, sede imitadores de Cristo. Procure ao máximo imitar. Não é fácil, de forma alguma. Mas é o único caminho, não tem outro. E detalhe, irmãos, eu e o Leandro, a gente tem muito tempo juntos, a gente tem uma amizade muito grande. Às vezes a gente fica separado, a gente tá junto. A gente viajou muito em muitas coisas. Só que assim, a gente tem uma coisa que a gente combina, a gente é muito aberto, né? E o Leandro viu muito erro em mim. Eu vi erro no Leandro. Mas isso aí não pode, sabe, afastar a gente do... Porque todos, o Paulo tem um monte de erro. Mas eu amo o Paulo muito. Eu amo muito o Paulo. A minha mãe tem muito defeito. Muitas vezes a gente entra em debates e tal, mas isso não quer dizer que só por causa de defeito eu vou separar. A gente não pode esperar a perfeição das pessoas. Se você ama as pessoas, espere que ela pode falar com você. Isso daí é uma forma de você demonstrar amor por ela. Isso? É. Individualidade, né? O que Tem eu respeitar isso. deixo para nós é que para nós aprender a ouvir, meditar e colocar em prática. Ouve, medita e coloca em prática. Aprende a ouvir, aprende a receber vitória, aprende a receber lutas, porque em tudo isso tem Deus. Nas lutas, nas vitórias, no ouvir e no falar, tem Deus. Vamos aprender a ouvir e colocar em prática. Fica a dica. Ele tem fogo em teus olhos e uma espada em tuas mãos.
coração que mais deseja que ela esteja ao teu lado. E este fogo em teus olhos é a paixão por tua amor que ele deseja que ela esteja ao teu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestido de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Eita glória! Eu queria escrever o nome desse louvor aí pra me lembrar. Eu pensei que ia assinar um cheque pra mim. Não. Irmãos, é isso daí. Fica aí a pastora Vitória aqui que trouxe uma meditação para nós, né? Gostou? Ganhei muito hoje. Gostou, né? E agora a gente espera que você, através desse trabalho que a gente fez, esse estudo, esse bate-papo, o nosso entendimento, porque a gente entende como palavra de Deus mesmo, verdade, que é isso que nós, como o Cristo é o caminho, está lutando, para que as pessoas entendam e não fica só no achismo, como o Leandro fala, mas a gente ir no que a palavra diz. Esse dia eu estava até estudando sobre exegese, o que a gente tem que fazer, porque realmente a gente precisa de cavucar a palavra e tirar o que Deus está falando e não o que as pessoas estão vendo, né? E fazemos fantochezinho, né? Então é isso aí, irmãos. O Leandro fez uma pergunta que é muito interessante. Será que hoje estão pregando a verdade? Qual é o ensinamento de hoje? Então vamos procurar o que é verdadeiro. É isso? A palavra nos ensina o seguinte, que aqui, quando eu estudo aqui, eu conheço a verdade. E a verdade me liberta. Aqui eu entendo que Cristo é o caminho. E tudo que foi dito aqui hoje, aqui na casa do Leandro, um filho que Jesus me deu, Tô cheio de irmãos. Vai ter que dividir a herança. E o que serviu para você, aí no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, coloque em prática. Deixa Deus operar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Tudo que foi falado aqui foi através de Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Amém? Graça e paz. Graça e paz. Até a próxima. Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a união e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém. Apostólicas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és